Olá, faz tempo que eu não gravo nada, minha culpa, minha máxima culpa, mas é porque eu não tinha realmente assunto para estar postando aqui e eu tô dando atenção a uma série de outros fatores importantes que não são o objetivo do canal, mas são importantes resolverem para que a gente possa então dar seguimento no nosso projeto, né? Só que nesse intervalo eu recebi uma série de perguntas que eu achei então interessante de estar aqui colocando para vocês e estar registrando dessa forma. Vocês podem falar do sistema que bolaram para ver o nível da caixa de água? Sim, com certeza. Uma das nossas preocupações em relação à caixa de água foi saber, eu tenho água suficiente, quanta água eu ainda tenho. Não é legal você estar usando e não saber se está no ponto de abastecer ou não. Colocar um sistema elétrico para nós não era opção. E quem conhece meu marido Max vai saber muito bem que ele vai procurar uma alternativa que seja bem legal e simples para estar então controlando o negócio. O sistema que nós colocamos para então ver o nível das caixas tinha que ser colocado num lugar de simples acesso, que é fácil de estar verificando. Então ele ficou na parte de trás do carro mesmo. Vem comigo dar uma olhada. Olha, nós adquirimos no Mercado Livre um tubo de acrílico e colocamos dentro de um outro tubo de PVC para proteger o tubo de acrílico. Foi feito um rasgo no tubo de PVC para poder ver. E por dentro do tubo de acrílico, então, tem um isopor com um pezinho pintado de vermelho para mostrar o nível. Esse isopor acompanha o nível, então agora a caixa está cheia. A segunda pergunta então foi: a caixa de água limpa tem compartimentação, ou seja, quebra-ondas? Sim, com certeza. Todas as nossas caixas têm o quebra-ondas. A caixa de água limpa, a caixa de água cinza e a caixa de detritos tem quebra-ondas, sim, e tem as tampas para inspeção e limpeza. Todas elas. Agora já anoiteceu, deixa eu continuar com as perguntas aqui. Gostaria de saber se com esse esquema elétrico, com duas baterias de 250 amperes e um inversor de 2.000 watts, vocês conseguem ligar o ar-condicionado, ou se ele está ligado separado só para a rede de energia elétrica. Do ar-condicionado, ele está ligado no nosso inversor, mas nós tomamos o cuidado de comprar um ar-condicionado com inverter. Esse ar-condicionado, ele gasta pouca amperagem e também poucos watts, porque ele não faz os picos, ele não desliga que nem os ar-condicionados antigos. Esse com o inverter, ele mantém o motor funcionando, então ele só diminui a rotação dele. Então sim, ele está ligado no inversor, que o nosso inversor é de 5.000 watts. Ele sustenta o ar-condicionado, a torneira elétrica e também a ducha do banheiro, que é elétrico também, a televisão, enfim, todo o sistema elétrico nosso. Tá? Só a exceção da geladeira e da bomba de água é que estão ligados direto nas baterias, porque eles são 12 volts. O resto é tudo 220 então. Quando a gente tem acesso a uma rede externa, então a gente desliga o inversor e liga a rede externa. O sistema continua funcionando normalmente aqui dentro da casa. Nós testamos de manter o ar-condicionado ligado uma vez, porque a gente instalou, ainda era quente, mas logo já esfriou. Nós testamos uma vez e ele funcionou por 3 horas tranquilamente, sem problema com a banca de baterias. Então, essa é a experiência que a gente tem com ela por enquanto. Não é muito grande, mas é o que é, e tem funcionado. E isso leva a gente, então, a outra pergunta. Quando eu respondi essa pessoa, eu tinha dito que a gente teve um problema com a nossa banca de baterias, e aí isso gerou uma outra pergunta. O problema de descarga das baterias ocorreu com baterias estacionárias?
Li em algum lugar que não é aconselhável carregar as baterias estacionárias com o alternador do carro. Você já teve algum problema por isso? Para carregar as baterias com a rede elétrica, usa carregar de bateria inteligente? Nosso problema com a descarga das energias, e eu acho que esse é um detalhe muito importante, foi porque a gente não desligou nem a geladeira e nem a bomba d'água da banca de baterias quando estava com ele na oficina, com o carro na oficina. Aconteceu de ter um vazamento na parte da água da pia da cozinha. E aí ficou pingando água. E isso fazia com que a bomba de água ligasse automaticamente. Então, o carro ia ficar 9, 10 dias na oficina no máximo, mas ele acabou ficando 2 meses e meio. Foi justo na época de Natal e Ano Novo, então teve problema para encontrar a peça, e daí teve recesso por causa de fim de ano, essas coisas, e aí, enfim. Então agora, toda vez que o carro fica parado por um tempo muito maior do que uma semana, se a gente sabe que o carro, a gente desliga tudo, a gente tira tudo que tem na bateria, não deixa usar nada. E sim, nós temos um carregador de bateria inteligente, isso mesmo. Aí a terceira pergunta sobre a bateria. Mais uma curiosidade, você fez essa ligação do alternador com as baterias da casa? Usou algum relé para quando o carro desligado, os equipamentos não roubarem carga da bateria de partida? Porque acredito que se fizer a ligação das baterias diretamente, elas vão consumir a carga todas juntas. O relé é justamente para isso, então ele é usado para carregar quando o motor está funcionando, para carregar a bateria do carro mais a bateria da casa. E quando desliga o motor, corta todo esse sistema, então não tem como o consumo da casa chegar na bateria do carro, não dá para usar. Agora eu tenho duas perguntas a respeito especificamente da documentação e do CNH. A respeito da documentação, foi difícil mudar para motorhome? E o custo? Não foi nada difícil, o custo a gente achou bastante acessível. Na época, já faz um ano e meio mais, um pouquinho, pagamos R$ 5.000, mas esse valor era para dentro do estado. Se o carro fosse de fora do estado, o valor seria um pouco a mais. Mas como ele era dentro do estado, então foi 5.000. Hoje eu não sei quanto que está o preço. E aí veio uma outra pergunta. Boa noite, gostei do seu motorhome. Tenho uma pergunta a fazer. Eu comprei uma Mercedes-Benz MB 180D e eu tenho a carteira B. Eu posso conduzir ela porque até 8 lugares? Posso. E ela tem capacidade para 14 lugares. Se eu deixar 5 poltronas montado, acho que posso conduzir. O que você me diz? Depois eu questionei ele se ele tinha transformado o carro para motor casa e ele disse que não. Preciso dizer que o bom senso prevaleceu em Brasília em 2 momentos muito importantes para os caravanistas. Uma foi em 2008, a outra foi em 2011. A mudança na legislação de 2008 foi finalmente reconhecer a espécie tipo do carro motorhome. Olha aqui o meu documento. Antes ele não tinha, a espécie tipo era de um jeito, e depois que nós mudamos, a espécie e tipo ficou constando de outro jeito. Antes dessa alteração em 2008, o carro era documentado motor casa, era considerado transformado. Agora ele não é considerado transformado, ele é um motor casa e pronto. Em 2011, a alteração foi na permissão. A partir de 2011 é que fomos permitidos de dirigir motor casa até 6.000 quilos com a carteira B. Então essas são as duas alterações importantes na legislação. Se você tem intenção de ter um motor casa e você mesmo vai fazer isso, você gastou uma grana comprando o carro ideal para você e vai gastar uma outra grana considerável
para transformar esse carro. Então, por que não gastar uma pequena parte da verba que você tem para a documentação? No Brasil, existem 26 infrações que prevêem a apreensão do veículo. A terceira delas é o seguinte, vou ler aqui. Dirigir com CNH ou permissão de categoria diferente da do veículo que esteja conduzindo. Ou seja, você está dirigindo com uma carteira B e um veículo que você só poderia dirigir se tivesse uma carteira C, D ou E. Isso é motivo de apreensão do veículo. Eu vou deixar linkado aqui embaixo nas descrições algumas matérias que eu encontrei que falam especificamente de documentação, CNH e também dessa matéria que eu encontrei, que é do Estadão, a respeito de motivos de apreensão de veículos. Então é o seguinte, eu aconselho você que quer ter um motor casa, compra o carro e na hora de transferir esse carro para o seu nome, já documenta ele no seu nome como motor casa. E nossa escolha foi imediatamente já fazer ele no documento constar que era para 8 passageiros e a cor, a gente escolheu a cor fantasia porque aí já ganhamos uma liberdade enorme em como nós iremos pintar o carro depois. Uma vez documentado, só depois você começa a transformar o carro, porque aí você está dentro da legislação. E você pode transitar com esse carro. Se ele estiver em condições de dirigir, você pode dirigir ele com a sua carta B. Bom, eu só conheço um profissional indicado para fazer a documentação. Eu já falei desse profissional antes. É o Marchiori Sasso. Eu confio no trabalho dele. E eu sei que existem muitas informações desencontradas sobre a documentação, principalmente o tal do CAT. E por isso mesmo, aqui eu tenho um áudio feito pelo próprio Marchiori Sasso e ele me autorizou então a utilizar esse áudio. Então, Miriam, qual é a questão? O pessoal fala de CAT sem saber exatamente o que é, né? Ah, você tem o CAT, você faz isso? Não, na verdade, CAT, Certificado de Adequação ao Trânsito, só construtores têm. E para tirar um CAT, ele é caríssimo. Hoje, o custo de um CAT sai em torno de R$ 30.000. Né? Eu tenho um parceiro aqui que trabalha com trailer, que conseguiu um CAT para um determinado tipo de trailer, deu mais de R$ 30.000 no final. O processo todo do CAT dele demorou 1 ano e o CAT é renovável anualmente. O CAT você tem que tirar para cada tipo de veículo que você for fabricar. Se você fabrica Kombi, Net, Kombi Home, você tem que ter um CAT para esse veículo específico. Se você tem um micro-ônibus Volare, você tem que ter um CAT específico para aquele micro-ônibus, para aquele tamanho de micro-ônibus. Se você tem um ônibus que você vai fazer, você tem que ter um CAT para ele. Então, as construtoras de motorhome, na verdade, se elas fossem agir estritamente dentro da lei, elas deveriam ter pelo menos CAT para todos esses veículos. É por isso que tem montadora que escolhe, opta por fazer um determinado tipo de motorhome sempre numa Sprinter, ou numa Renault Master, numa Ducato. Por quê? Porque elas têm o CAT para aquele tipo de veículo. Se ela for fazer um micro-ônibus, às vezes ela não tem o CAT para aquilo, então ela não pega para fazer, entendeu? E normalmente as montadoras pegam veículos 0 km para fazer, porque elas têm o CAT e elas dão o veículo documentado para o sujeito. Esses veículos artesanais que você vê por aí, como o seu mesmo, só são documentados e estão na forma correta porque encontrou alguém que documentou. É isso, pessoal. Se ficou algumas dúvidas, então põe aí nos comentários. A gente trabalhando junto chega bem mais longe, não é mesmo? Até a próxima, pessoal.